estou aqui pra falar de um Deus que te ama e sempre está pronto pra te ajudar. Ele quer te ajudar. E todas as manhãs Ele vai lá no mais profundo de ti, afasta toda a escuridão, descansa o teu coração. E Ele sempre está pronto pra te amar, pronto para perdoar, pronto para abraçar, pra te levantar. E Ele sempre está pronto pra te amar, pronto para perdoar, pronto para abraçar, pra te levantar. Todas as manhãs Ele vai lá no mais profundo de ti, afasta toda a escuridão, descansa o teu coração. E Ele sempre está pronto pra te amar, pronto para perdoar, pronto para abraçar, pra te levantar. E Ele sempre está pronto pra te amar, pronto para perdoar, pronto para abraçar, pra te levantar. E não importa o que você fez ou deixou de fazer, Ele pode mudar você. Glória a Jesus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, todos os nossos irmãos que estão conectados nesta noite, nesse programa da Superintendência da Juventude, nesta noite aqui, a área então Coronel Massô, os irmãos conosco, né, da sede área Coronel Massô, apresentando então esta programação nesta noite, em nome de Jesus. Então fique conectado conosco, participando, né, no chat, entrando em contato conosco, deixando a sua participação, e juntos aqui estamos para aprendermos a poderosa palavra de Deus aqui nessa noite. Está conosco aqui o Diácono Rogério, paz do Senhor, Diácono Rogério. Paz, Senhor, Deus abençoe. Está conosco aqui também a irmã Roseli. A paz do Senhor. Glória a Deus. Então estamos aqui hoje representando a sede área Coronel Massô,
faz parte da sub-região Centro-Sul. Hoje aqui estariam algumas irmãs da nossa Juventude Escalada, mas por motivo de força maior elas não puderam estar, então estamos aqui realizando e fazendo a obra de Deus, juntos, alegres. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós temos aí então um tema que foi escolhido pelas moças da nossa juventude. Nós vamos então, em cima desse tema que foi escolhido, nós vamos meditar na palavra de Deus, aprendermos um pouco nesses poucos minutos, horas que temos aqui, e junto vamos meditar na palavra de Deus, aprender um pouco. É um tema bem complexo que foi escolhido, um tema muito bom, e nós queremos então nessa noite falar com todos os nossos jovens, adolescentes, irmãos e irmãs que estão conosco, né? Participando, que vão participar, que vão entrar. E o tema hoje que nós iremos falar é como se manter constante. Então esse é o tema que nós iremos falar nessa noite. Também queremos convidar todos os irmãos a lermos um versículo para a abertura dessa programação, um versículo da Palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 6, que nos diz a Palavra de Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, estamos aqui juntos para aprendermos um pouco de como o jovem, como o adolescente, o moço, a moça que está na igreja servindo a Deus, como ele deve fazer para se manter constante, como ele deve fazer para se manter firme. Então, o texto básico que lemos aqui foi em Tiago, capítulo 1, e versículo 6, a qual nós lemos aqui a palavra de Deus. Então, nós iremos dar início aqui. A irmã Roseli vai estar falando, então, para nós, irmã Roseli, junto, nessa noite nós vamos meditar na palavra de Deus, de como, irmã Roseli, né, irmã Rogério, qual o segredo que a gente deve então fazer para se manter um cristão, um jovem constante, né? O que nós devemos fazer, né, para que nós viemos ser então essa pessoa firme e constante na obra de Deus? Paz do Senhor a todos. Eu trouxe a minha meditação, como se manter constante. Eu pensei no significado do constante. O que é ser constante? E aí eu procurei lá no dicionário. E aí eu trouxe para os irmãos. Constante é ter assiduidade, inalterável, invariável, fixo, contínuo, progressivo e persistente. Irmão Henrique, eu penso que para ser constante, nós temos que ter um alvo, um objetivo a seguir. Em tudo na vida da gente, quando nós temos um alvo a seguir, nós temos uma direção, nós temos um objetivo a ser alcançado, irmãos. Amém. Aí então, e em Eclesiastes, no capítulo 7 e versículo 8, diz assim, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Quando eu li esse versículo, quando a gente lê esse versículo, ele nos ensina que melhor é o fim das coisas do que o princípio dela.
pensando no que o escritor falou, melhor é o fim, é porque quando nós começamos uma caminhada, quando nós começamos algo, é só alegria, né? Quando nós começamos na nossa caminhada para percorrer ao objetivo, nós estamos felizes, nós estamos contentes. Um bom exemplo é quando nós vamos para a nossa profissão, né? Os primeiros dias, né? É uma alegria, porque estamos indo trabalhar. Quando nós casamos, é uma alegria quando nós casamos. O início é só alegria, mas com o passar do tempo, no passar da caminhada, acontecem os desafios, acontecem as lutas, acontece as provas, e isso vai ocasionando na gente o que? Um desânimo muitas vezes. Sim. Devido às tribulações, devido às pedras no caminho neste caminho, né? Mas quando nós temos um objetivo, quando nós temos um alvo, né? Nós temos que caminhar olhando para aquele alvo. E isso ele vai para a vida física, né? As nossas conquistas físicas, como também na vida espiritual. Na vida espiritual também é assim. Nós temos que ter um alvo na vida espiritual. E principalmente quando nós cremos na palavra do Senhor e pegamos ela como guia de fé, na Bíblia Sagrada, nós temos o que fazer? Nós temos que conhecer a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. E nós temos que conhecer e praticar a palavra do Senhor. Porque é nela que nós temos o principal alvo, que é chegar nos céus com Cristo. Então podemos ver aqui, irmã Roseli, meditando, né, nessa palavra que a irmã trouxe, que para um jovem cristão que serve a Deus, para ele o grande significado de ele ser constante, um dos requisitos, né, é ele ser persistente, é ele ter um propósito, é ele ter um foco e ter um objetivo a seguir, né? Então, nós, junto meditando aqui na palavra de Deus, nós temos que ter esses requisitos, né? Pois esse é então o significado de uma pessoa ser constante, é ele ser contínuo, ele ser progressivo. Como a irmã falou aqui, nós temos então que ter um alvo, um objetivo a nós seguir, né? Mas para que eu venha seguir esse alvo e seguir esse objetivo, eu ser persistente, eu permanecer nele, eu continuar, ter assiduidade, o que eu preciso assim ter para ser constante? O que é necessário? Nós cristãos, jovens, moço, moça, o que nós precisamos ter em primeira coisa que a gente precisa ter, irmã Roseli, para a gente ser então uma pessoa constante, a nós permanecermos, porque a própria palavra nos diz aqui no livro de Tiago, no capítulo 1 e o versículo de número 5, que se porém algum de vós necessita de sabedoria, nós temos que pedir a Deus, né? A palavra de Deus, que Deus, ele nos dá, a todos dá liberalmente, né? E nada lhes impropera, ou seja, esse lhe é concedida. Então, nós temos que o que, irmã Roseli? Aprendendo aqui junto, nós temos que pedir. Pedir com quê? Com fé. Nós temos que ter fé. Ou seja, se nós temos então, irmão Rogério, um alvo, um objetivo, então, a ser seguido, nós temos que ter fé. E a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, capítulo 11, né, e o versículo de número 1,
que a fé é a certeza das coisas que Não se vê. se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então, nós temos que ter fé. Para nós termos um alvo e um objetivo, é muito importante, irmã Roseli, nós termos fé, né? Nós temos fé, e a palavra de Deus aqui nos diz que também no livro de Salmos, capítulo 111, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós temos que pedir com fé, né? Conforme aqui diz o livro de Hebreus, que a gente não vê, mas a gente crê que vai acontecer, porque é uma convicção de fatos, né, que a gente não está vendo, mas a gente crê, espera que vai acontecer, né? Amém. Glória a Deus. Não sei se seria essa colocação, né? Eu creio que é necessário, quando a gente tem um objetivo e um alvo a ser seguido, nós precisamos ter fé. E o que acontece muitas vezes, a gente deixa de ter aquele foco e objetivo, irmãos, né, irmão Rogério, irmã Roseli, a gente perde aquele foco, aquele objetivo. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo de nós cristãos hoje? Qual é o seu objetivo, irmã Roseli? Qual é o objetivo de nós cristãos? Nós temos um objetivo. O principal objetivo do cristão está em Mateus, capítulo 25, 34. Vamos ler lá. Mateus. Então você pode nos acompanhar aí lendo a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo de número 25 e o versículo 34. Diz-nos assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O alvo do cristão, o alvo de todo crente é chegar aos céus. É chegar Amém. aos céus e receber este bem-vindo. Glória a Deus. Né? Seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus Cristo ele foi nos preparar um lugar para que nós estejamos com Ele. Esse é o principal objetivo Aleluia. de nossa vida espiritual. Só que esse objetivo de chegarmos ao céu não é de qualquer maneira. Glória a Deus. Temos um caminho a percorrer. Nós não chegamos de qualquer forma, né? Porque para conquistar um objetivo, um alvo, há um processo. Há um caminho a ser trilhado. E se nós olharmos ali em Tiago, quando Tiago escreveu a sua epístola, nós vamos ver ali que Tiago, quando ele escreveu a epístola, ele estava escrevendo para uma igreja que estava espalhada, né, fora de Jerusalém. Então, e se nós formos olhar para a história, quando Tiago escreveu essa epístola, a igreja estava sofrendo uma severa perseguição. Muitos estavam morrendo, né, perseguidos. E aí, então, Deus levanta Tiago, então, e escreve essa carta para os irmãos que estão dispersos. Ali no versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, a igreja estava espalhada fora de Jerusalém, porque ela estava sofrendo uma severa perseguição. E aí, então,
Tiago vai e escreve essa epístola para quê? Para orientar e exortar Glória os a Deus. irmãos a permanecerem firmes. Aí ele vai e diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A igreja estava passando por uma provação, ela estava passando por uma provação muito grande, e alguns estavam desanimando da fé, querendo muitos desistirem. E aí Deus vai e usa Tiago dizendo: tendes alegria Aleluia. o passardes por provações. É um processo. Para nós chegarmos ao céu, nós temos que passar pelo processo da provação, a Glória provação Deus. da nossa fé. Glórias. E aí no versículo 3 diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A igreja estava sendo perseguida, né? Para quê? Para que a fé deles fossem confirmada, ou seja, fossem firmada. E, consequentemente, eles teriam a perseverança. E a perseverança, ela daria ações completas para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ou seja, havia um processo Amém. para eles chegarem ao céu, para eles, no versículo 12 diz assim: para eles, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse era o alvo da igreja. Glória a Deus. É chegar aos Glórias. céus e receber a sua coroa. É estar com Cristo. O alvo do cristão é estar com Cristo. É chegar no final, é chegar no fim da vida, da vida terrena, e prosseguir com Cristo, Aleluia. Glórias. né? Muitos pensam: ah, não, termina aqui. Não, nós temos uma vida que é eterna, ou ao lado de Cristo ou longe de Cristo, no inferno. E a igreja, então, Tiago é levantado por Deus para orientar a igreja, então. Sinta-se a alegria. Sinta a alegria nas provações, porque é com as provações que a sua fé vai sendo confirmada. É através da sua Aleluia. fé que vai produzir perseverança, né? Então aprendemos aqui, irmã Roseli, que é necessário então nós temos um foco, um objetivo, e primeira coisa é nós termos fé, né? Porque através da fé, se nós colocarmos ela em prática, que diz aqui a palavra de Deus, nós vamos adquirir então perseverança, porque a Bíblia diz que quando a vossa fé é uma vez confirmada, então quando nós colocamos a nossa fé em ação e ela confirmada pelo Senhor, ela nos produz perseverança, ou seja, ela nos ajuda a perseverarmos naquilo, no nosso propósito, no nosso objetivo, no nosso foco que a irmã Glória está a nos Deus, falando, aleluias. no nosso propósito, que é o céu. Qual é o Glória a propósito Deus. nosso? É chegarmos ao céu, é sermos salvos por Jesus. E por que muitas pessoas não conseguem ser constantes, né, nesses últimos tempos da igreja? Por que muitas pessoas, muitos jovens, não conseguem ter aquela constância? Porque eu creio, irmã Roseli, que falta a pessoa ter uma convicção na pessoa de Jesus Cristo. Porque muitas vezes a pessoa ela pode servir a Deus, né? Ela pode estar servindo a Deus, mas ela não tem uma convicção, ela não tem um alvo, ela não tem um propósito, ela não tem objetivo, né? E eu creio que quando a pessoa, o moço, o adolescente, o jovem, ele tem um alvo, que é Jesus, que é nós ir morar no céu, ele tem um objetivo, né? Ele coloca automaticamente a sua fé em ação, né?
Ele coloca a sua fé em ação e a própria fé dele vai fazer com que ele persevere, que ele prossiga, que ele permaneça, né? E qual o grande segredo? Por que muitas pessoas muitas vezes deixam Jesus, não perseveram? A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que muitas pessoas não conseguem perseverar? Por que, irmã Roseli? Por que elas não conseguem ter essa perseverança, né? Por quê? Porque falta um propósito, falta o foco, o objetivo. Se nós não tivermos um objetivo, um foco, nós muitas das vezes não temos foco nenhum, irmão Rogério, nenhum objetivo, não exercitamos a nossa fé. Perfeito. E através, nós só podemos conseguir trabalhar a fé na nossa vida quando nós exercitamos elas, quando nós cremos, quando nós oramos, quando nós buscamos, né? E colocamos ela em prática, aí ela vai trabalhando a nossa vida para a gente automaticamente perseverar. Através da fé, então, irmãos, a gente consegue dar continuidade e perseverar, né? Então, a irmã falou muito bem, até bem colocado. Por exemplo, a gente tem vários objetivos, tanto eles profissionais, no trabalho, na escola, né? Todos nós, irmão Rogério, eu, irmã Roseli, nós temos o nosso trabalho, temos a nossa escola, enfim, faculdade. Então, vou pegar aqui o lado da faculdade. Se nós não tivermos aquele foco de... Qual é o foco, o objetivo da faculdade? É o me formar. É ter uma profissão, né? Mas qual é o foco? Eu preciso me formar. O que eu vou fazer para me formar? Eu tenho que ter um foco e um objetivo. Bom, eu vou ter que estudar todas as cadeiras que serão propostas, né, pela faculdade, e eu vou dar foco, então, nessas cadeiras, nessas matérias que serão propostas a mim, e através, se eu der o foco e eu tiver um objetivo e estudar, eu vou, então, aos poucos ali aprendendo aquilo que eu vou lá na frente, né, depois que se formar. Mas eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter um objetivo, né? E assim, nós trazendo para as coisas espirituais de Deus, nós servimos a Deus, irmãos, mas nós temos que ter esse foco, né, irmão Rogério? Glória a Deus. Esse objetivo, né? E o que faz isto, né? Nós termos isso? Nós termos o que, irmão Rogério? Nós temos que ter. O que nós temos que ter na nossa vida? Né? Amém. O Espírito Santo de Deus. Né? O que nós temos que ter? Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo faz, irmão Rogério? Nos leva a perseverar, a não desistir, O irmão... a não voltar atrás. irmão, pode ter liberdade, né? Então, meus amados irmãos, saúdo mais uma vez com a paz do nosso Jesus Cristo. Como a irmã Roseli e o evangelista Henrique estavam relatando, né, para nós nos mantermos constantes na presença de Deus, não desistir, não voltar atrás, né? O principal fator, amados irmãos, é nós não apagar, em hipótese nenhuma, o Espírito Santo de Deus, como o próprio apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, né? Não apagueis, né? Ou seja, não acabe com o Espírito Santo na sua vida. Vamos ler, irmão Rogério, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Vamos ler o que diz a palavra de Deus, aqui eu vou estar lendo, irmão Rogério. Amém. Não apagueis o Espírito. Né? E como é que eu faço para me apagar o Espírito? Né? Como é que eu faço? Muito importante. Né? É a partir do momento, meus irmãos, que eu deixo de me alimentar de Deus. Né? Se os irmãos lerem
João capítulo 6, versículo 48, Jesus disse para os seus discípulos: eu sou o pão da vida. Então, quando você deixa de se alimentar de Deus, automaticamente você começa a se alimentar de outros alimentos. E quando você se alimenta de outros alimentos, automaticamente você começa a apagar o Espírito Santo. Por exemplo, quando você não se alimenta desse pão da vida, que é o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, você vai se alimentando de outras coisas. Você vai se alimentando do mundo, você vai se alimentando do que ele te oferece, você vai dando mais ênfase para o pecado, para a sua carne. Então, automaticamente, meus amados irmãos, quando o cristão, quando a irmã, o irmão, ela toma essa atitude, ela começa a apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a enfraquecer-se na vida dela. E por ele enfraquecer-se em sua vida, automaticamente, irmã Roseli, o que acontece? O Espírito ele começa a ser abafado na vida do cristão. E por ele ser abafado, o que vai acontecer? Você perde o desejo de buscar Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, que te impulsiona a ir para a igreja. É o Espírito Santo de Deus que te impulsiona a orar, a jejuar, a meditar na palavra de Deus, a ter uma vida comprometida com Deus. Então, é esse Espírito glorioso de Deus que não podemos, em hipótese nenhuma, abafá-lo nas nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, estava orientando o evangelista Henrique, a igreja de Tessalônica. Que o povo não estava tendo essa visão. Verdade. O povo não estava tendo esse entendimento de zelar pelo Espírito Santo. E quando o cristão, meus irmãos, ele não zela pelo Espírito Santo, o que acontece? Ele começa a enfraquecer na sua vida. Eu trabalho, irmão evangelista Henrique, irmão Roseli, com muitas pessoas. E 90% das pessoas que eu converso, que anteriormente serviam a Deus, quando eu falo com elas e faço um questionamento de por que ter saído da presença de Deus, 90% me respondem dessa forma: me desanimei. Olha aí. Me desanimei. Então, meu irmão, minha irmã, para você não se desanimar na presença de Deus, para você não retroceder, você que pegou a mão no arado, Aleluia. você que lançou a mão no arado, você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para trás. E por que você não pode olhar para trás? Porque é tão fantástico essa palavra, meus irmãos. É tão maravilhosa essa palavra aqui, que aquele que põe a mão do arado, ele não pode olhar para trás. Verdade. Eu não sei se alguns dos irmãos aqui já araram terra, mas quando você, para arar a terra, pode ser com bois ou com cavalos. Então, quando você monta ali o arado no boi ou no cavalo, vai um ali guiando o cavalo ou boi, e vai um outro ali guiando o arado. Então, quando você pega no arado, você não pode olhar para trás. Por que você não pode olhar para trás? Porque se você olhar para trás, você vai perder toda a direção do arado. Perde o foco. Perde o foco. Perde o objetivo. Isso é perfeito. Interessante. Então, se você pegar no arado aqui e você começar a olhar para trás, o arado pode ir para o outro lado. Perdeu o objetivo, o foco. Pode ir para o outro. Perdeu o foco. Então, Jesus, meus irmãos, nessa maravilhosa palavra, ele nos dá
esse Glória a entendimento, né, para nós não olharmos para trás. Talvez você que está nos assistindo aqui nessa noite, né, possa estar no seu íntimo se questionando, dizendo: irmão Rogério, o irmão não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo. Eu não sei. Mas tem um chamado Espírito Santo de Deus, que tem poder para te colocar no prumo. Tem poder para não fazer você voltar atrás. Então continua firme. Não desista. Glória a Deus. Esse é o nosso tema hoje, né? Como se manter, como jovem, né? Se manter constante, né? Então estamos aqui estudando a palavra de Deus e vamos continuar aqui meditando. Vamos estar ouvindo então um louvor, né, para a meditação de todos os irmãos que estão videologados conosco, estão participando, e logo após continuaremos então debatendo sobre este tema tão importante. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, sim, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho.
pode glorificar ao Senhor pela sua fidelidade. Todo o tempo tu Mesmo és nós bom. sendo infiéis, o Senhor continua fiel, continua bom. Quando E tem for feito tantas coisas pelas nossas vidas. eu cantarei na bondade de Deus. Aleluia, adore ao Senhor. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Jesus. Ouvimos aí esse belíssimo louvor das irmãs, louvando ao Senhor. E continuamos aqui então, nesse programa da Superintendência da Juventude, sede diária Coronel Massô, com esse tema, né? Como se manter constante. Né, irmã Roseli? Sim, é um tema bem amplo, vai se abrindo várias ideias, né? E na caminhada cristã, para nós sermos constantes, é uma dos processos que nós temos que passar é a renúncia, irmãos. Em Mateus capítulo 20, em Mateus 16, versículo 24 e 26, Jesus ele está orientando aos seus discípulos no capítulo 16, versículo 24 e 26, que ele diz que aquele que não negar, não renunciar. Posso ler aqui, irmã? Pode ler primeiro. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. E é nesse ponto que muitas vezes alguns se perdem, que Jesus estava orientando a todos que estavam ouvindo ele, que para seguir ele, eles teriam que renunciar, tomar a sua cruz e seguir a ele. Verdade. Né? E nessa caminhada cristã, muitas vezes nós não queremos renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, né? Nós não queremos mortificar a nossa vontade, porque a nossa vontade, o que é? A nossa vontade é fazer o que a gente gosta de fazer, Verdade. né? Só que normalmente o que nós gostamos de fazer vai pender para a carne. E aquele que anda na carne não agrada a Deus. Se nós não renunciarmos a nós mesmos, não renunciarmos o mundo, né, o amor de Deus não está em nós, como diz em 1 João 2, versículo 15 e 17. Não devemos amar o mundo. Se nós amamos o mundo, O amor do Pai não está em nós. não está em nós, Amém. né? Nessa caminhada cristã que nos leva ao céu, ela é marcada por renúncia. E muitos caem, não perseveram, não desfalecem, é porque muitas vezes muitas vezes não querem renunciar a si mesmo, renunciar o mundo, né? Renunciar a carne. Mas para seguir a Cristo é necessário, e ele mesmo deu o exemplo. Ele estava na sua glória, ele estava
Jesus estava no seu trono de glória. O que ele faz? Ele renuncia para vir à terra, cumprir o seu propósito, né, de salvação, morrer numa cruz para nos dar a salvação. Esse é o maior exemplo para nós, né? Esse é o maior exemplo de renúncia, é o de Jesus. E é esse exemplo que nós temos que seguir. Muitas vezes nós dizemos assim: eu não tenho um referencial, eu não tenho alguém para me inspirar. Mas Jesus é a principal inspiração nossa. Glória a Deus. E nós encontramos Jesus na Bíblia Sagrada. Amém. Nós encontramos as palavras de Jesus na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. E se nós não pararmos, não renunciarmos os prazeres e renunciarmos, né, e não tirarmos o tempo para meditar na palavra do Senhor, nós não conseguiremos dar passos firmes. Amém. Na fé, porque fica vago, né? É como aquela terra, né? A parábola do semeador, né? Que o semeador vai e semeia a semente e algumas sementes caem em terras que não produz raízes. Quando nós não temos a palavra do Senhor como guia na nossa vida, nós acabamos fracassando, não permanecendo. E algo interessante, meus amados irmãos, que nesse texto bíblico aqui que a irmã Roseli acabou lendo com o evangelista Henrique, essa questão de que Jesus aqui estava orientando seus discípulos, né? Aqui temos 4 pontos importantes que o servo de Deus, a serva de Deus, para ela se manter constante, né, como é o tema aqui que nós estamos estudando, eu estava meditando nessa maravilhosa palavra aqui, evangelista Henrique, tem 4 pontos aqui que o cristão ele tem que tomar. Olha aí, 4 pontos. Primeiro ponto, a Bíblia diz aqui: se alguém quer vir, então eu tenho que querer. Verdade, bem colocado. Primeiro ponto, meu amado irmão, minha amada irmã, que está nos escutando, nos assistindo aqui nessa noite, para você ser constante na presença de Deus, para você não desistir, para você seguir Jesus firme, você tem que querer. Ou seja, eu tenho que ter um Foco. objetivo. Perfeito. Foco. Ok. Foco. Segundo, você tem que negar a você mesmo. Negar o seu eu, negar o mundo, negar aquilo que te faz pecar. Terceiro, irmã Roseli e evangelista Henrique, eu tenho que levar a minha cruz. Eu tenho que crucificar a minha carne. Eu tenho que crucificar o meu eu. Não é minimizar, irmãos, é crucificar. Eu tenho que crucificar a minha carne. E quarto, eu sigo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, 4 passos fantásticos e decisivos na vida do cristão, que ele tem que ter para ele poder ter uma vida de constância na presença de Deus. E essa constância, meus amados irmãos, ela não é somente dentro da igreja. Bem colocado, é né? verdade. É uma constância fora da igreja, dentro da sua casa, com as pessoas que você convive. Você tem que ser constante ali também. Porque não adianta, meus amados irmãos, eu ter uma estrutura dentro da igreja, ou uma aparência, vamos dizer assim, Isso. né? E fora da igreja, eu não ser nada daquilo que eu estou mantendo ali
né, aparentemente dentro da igreja. Interessante esse ponto, irmão Rogério, que o irmão está colocando, que se eu sou uma coisa na igreja e fora outra, eu me torno uma pessoa inconstante. Instável, né? Perfeito. Instável. Perfeito. Não sei se Perfeito, seria a isso aí palavra mesmo. correta, né? Perfeito. Então, a própria Bíblia que nos diz, para contribuir no capítulo de número 1 de Tiago, o versículo de número 8, né? Que nos diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos ler o 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, né? Então, conforme o irmão falou, eu tenho que ter essa constância. E a pessoa inconstante, estável, né? Ela não permanece, né? O que é, né? A pessoa instável, eu estava vendo sobre isso no dicionário. É uma pessoa que ela muda com frequência. Isso, perfeito. Ela tem um pensamento agora aqui, daqui a pouco ela já muda. Porque ela não é constante, ela é instável, né? É uma pessoa que se torna estável. Então, nós cristãos, nós não podemos ter essa instabilidade. Perfeito. Né? Ser instável, né? Enfim, nos nossos comportamentos, nas nossas ações, né? Interessante que eu estava vendo sobre a pessoa ser instável, que diz o dicionário, é uma pessoa que não demonstra fidelidade. Perfeito. Olha só que interessante a palavra instável no dicionário. Ela não demonstra fidelidade. Então, quando nós temos essa instabilidade na nossa vida, nós acabamos não sendo fiel a Deus. Fiel a Deus, perfeito. Né? Então, meus amados irmãos, como o evangelista aqui está relatando, para você manter essa estabilidade, para você manter essa firmeza em Deus, tome esses 4 passos, né? Primeiro passo, você tem que querer. Segundo passo, você tem que negar você mesmo, né? Terceiro passo, você tem que crucificar a sua carne, que é orando, jejuando, meditando na palavra de Deus, né? Ou seja, se alimentando do céu, né? Por isso que Jesus, meus irmãos, ele foca muito forte ali, João capítulo 6, versículo 48, Jesus diz: olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então, o que Jesus quer dizer nesse simples e maravilhoso versículo? Que Ele, para nós mantermos vida em Jesus Cristo, meus irmãos, é somente nos alimentando dele. E quando eu não me alimento dele, acontece o que o evangelista Henrique está falando. Eu começo a ter uma instabilidade. Uma hora eu desejo Deus, outra hora eu já não desejo, outra hora eu desejo, eu dou aquela arrancada na presença de Deus, daqui a um pouco já paro, né? Quero estar toda hora na igreja, daqui a um pouco já me entristeço, né? Então, meus irmãos, para você não ter isso, essa instabilidade na sua vida, siga esses exemplos aqui de Jesus Cristo, né? Olha só que interessante, irmão Rogério e irmã Roseli, né? Pode contribuir também. Mas olha só o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 6, nos falando sobre a sabedoria. Vamos ler os 5 e o 6, que o 5 complementa o versículo 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, para quem que nós temos que pedir? Para Deus. Peça a Deus. Para Deus. É o que diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz: peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Ele ser-lhe-á Dada. concedida. Isso. Em outras traduções, dada. Então nós temos que pedir sabedoria para Deus, e Deus automaticamente vai nos dar. Agora olha o versículo de número 6 que nos diz: peça, porém,
Então, nós aprendemos aqui que nós temos que pedir sabedoria para Deus, né? E Ele vai nos conceder. Amém. Porém, nós temos que pedir com Fé. Aí que está o segredo. Fé. Nós temos que ter a convicção, a fé. E interessante que além de termos a fé, irmã Roseli, existe uma palavra aqui agora que após a vírgula da fé, nós não podemos deixar entrar na vida nossa como jovem, como cristão, como adolescente, que é a dúvida. Porque a Bíblia diz aqui, em nada duvidando. Agora olha só o que que com a pessoa que duvida. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Pois o que duvida, versículo 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ponto e vírgula. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Olha só. Impelida e agitada pelo vento. Olha só que interessante, irmãos, ali, né, que a palavra de Deus aqui nos diz. Então a gente vê que nós precisamos, né, manter constante, nós temos que ter fé. Se nós não trabalhar isso, eu digo nós aqui, né, nós estamos aqui também, nós temos que trabalhar a fé. Porque através da fé, agora tem um perigo, se nós duvidar, nós já não conseguimos alcançar, né? Sim, o Tiago, ele está exemplificando o homem, né, com dúvida, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, ou seja, é aquela pessoa que quando, né, vamos pensar assim, quando o vento está forte, a onda ela vai fazer uma onda bem grande, né? Bem perfeita, linda. Quando o vento está fraco, a onda fica um pouco mais baixa. Ou seja, a instabilidade é muito grande naquele que não tem fé, aquele que fica duvidando, né? E a vida cristã, a nossa caminhada rumo ao céu, né? Vai vir as ondas, vai vir as tribulações, vai vir as perseguições, como na igreja para a qual o Tiago estava escrevendo. Houve as perseguições, houve as aflições, mas era para ele ter ânimo, ter alegria. Os próprios crentes ali, irmãos, Tiago, né, estava falando, eles estavam passando por muitas provações. Sim. Né? Mas eles reagiram com o quê? Com fé e perseverança. Era para eles agirem com fé e com perseverança. Né? E aí, Tiago... Só que, irmãos, em vez de eles reagirem com fé e perseverança, eles se tornaram, então, cada vez mais fracos, né? E aí Tiago, ele entra exortando eles, né? Tiago entra exortando eles. A eles o quê? A se alegrarem diante das provações, para ficar firmes diante da tribulação, confiar em Deus, ter paciência, né? Então, a palavra de Deus, ela é tremenda, né? Porque quando o Tiago, irmã Roseli, ele escreve essa carta aí aos cristãos, eles estavam passando por uma grande prova, né? Perfeito. Mas Tiago ali estava encorajando eles, né? Ensinando eles. Era para eles permanecerem firmes na tribulação. Isso aí. Né? E confiar em Deus. Perfeito. Né? Porque confiar em eles tinham que depositar a sua confiança em Deus. Por quê? Porque era Deus que iria fortalecer vitória, né? Eles, né? Mudar a situação. E muitas essa epístola de Tiago, ela é bem prática, né? Ele manda os irmãos a examinar-se a si mesmo. Ele manda os irmãos dominar o que falam. Perfeito. Muitas vezes,
muitas vezes, quando nós estamos num ambiente de comunidades, né? Há as fofoquinhas, e isso não pode estar nos nossos lábios. Amém. Né? Glória a Não Deus. pode, nós temos que frear a nossa língua. Porque o Tiago mesmo nos orienta, a nossa língua muitas vezes ela fala coisas que não é agradável a Deus e não é agradável também aos nossos irmãos. Amém. Então, temos que renunciar a nós mesmos, sempre renunciar a nós mesmos. Amém. Né? Glória a Deus. E é isso que muitas vezes não acontece, né? É por isso que há uma inconstância em muitas pessoas, porque elas não se disciplinam a elas Exato. mesmas, Amém. né? Acho que a palavra-chave, irmã Roseli, que a irmã, né? Eu acho que essa palavra é muito bem colocada. Disciplina. Disciplina. Muitas pessoas ela não conseguem ter aquela disciplina, né? Se não tem a disciplina de, né, praticar a palavra do Senhor, por exemplo, as pessoas escutam a palavra do Senhor, como Tiago mesmo fala no capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Meu Deus. Muitas vezes, hoje, nós temos muitas informações, né? Enfim, hoje somos bombardeados por informações bíblicas, vamos botar assim. Só que pouco nós temos é a prática da palavra de Deus. E é exatamente esse é o ponto que muitos desistem, porque não tem a sua fé arraigada na palavra de Deus, né? A nossa caminhada aos céus, ela deve ser guiada pela palavra de Deus. Nós não temos que simplesmente ouvir, nós temos que pegar a palavra de Deus, meditar nela e ser guiada por ela e praticar ela. Perfeito. Não é simplesmente nós pegarmos a palavra do Senhor, simplesmente ler e deixar assim. Não, temos que praticar a palavra do Senhor. Assim a nossa fé vai estar firme em Cristo. A nossa fé vai estar firme para alcançar o alvo, que é morar com Cristo, ir aos Glória a céus, Deus. né? E nessa caminhada, ela a tribulação, ela vai produzir o que? A paciência, Sim. né? E ou seja, a paciência, muitas vezes, né, a gente pensa, né, Senhor, me dá paciência. Ele vai nos dar um quê? Uma tribulaçãozinha para trabalhar a paciência na gente. E a paciência vai produzir o que? A perseverança. É a perseverança de nós continuarmos seguindo a Cristo. Perfeito. Porque como é que nós vamos morar com Cristo? Eu digo muito isso. Como é que nós vamos morar com alguém se nós não conhecemos esse alguém? Amém. Né? Eu tenho essa frase para as pessoas próximas. Como eu vou morar com alguém se eu não conheço? Amém. Não tem como. Então, como é que eu vou morar com Cristo se eu não conheço Ele através da sua palavra? Amém. Né? Não tem um relacionamento com Cristo através da sua palavra. Glória a Deus. Né? Então, tipo assim, temos que praticar a palavra assim. Tiago nos orienta. Não sejamos ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E Né? interessante, irmãos, ele que olha só que a irmã leu ali no versículo 22, enganando-vos a vós mesmos. É o que a Bíblia diz. Sim, E o versículo 23, irmã, né, pode ler para nós. Olha só o que diz. Olha que interessante. Quando a pessoa se engana a si mesmo e ela se torna só um ouvinte e não pratica. Perfeito. Ok? Versículo 23 diz o que, irmãs? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhar-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois é a si mesmo se contempla e Sim. se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Olha só. Olha que exemplo aqui Tiago deu. Perfeito. Não sei se o irmão tá me entendendo. Sim, sim. Sim. Pessoa vai então. Pessoa, se alguém é ouvinte, então não basta só ouvir a palavra de Deus. Como a irmã Roseli falou. Nós temos que praticar. Praticar.
Mas se a pessoa é só ouvinte e não pratica, como é que ela é assemelhada? Eu vou lá no espelho, arrumo, quando vê, já nem sei mais como é que tá, olhei, virei as costas e logo já até me esqueci como é que eu estava arrumado, sei lá, o meio cabelo. É mais ou menos isso que Tiago então está assemelhando a pessoa que ela ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Ou seja, não tem resultado. Não tem resultado. Vem a tribulação, com Não Melca, suporta, né? não suporta a tribulação. Não suporta. Que coisa Né? tremenda é a palavra de Porque Deus. daí não tem firmeza. Perfeito. Sim, Né? E algo muito importante que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, né, capítulo 10, versículo 17, que portanto a fé ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Uhum. Então, meu amado irmão, minha amada irmã aqui nessa noite, para você ter fé, né, para você ter fé em Jesus Cristo, né, só mediante, né, o ouvir a palavra de Deus. Porque não tem nenhum outro método que gere fé no nosso coração, se não for pelo ouvir a palavra. Então essa palavra, quando ela é ministrada, e eu pego ela, irmã Roseli, para minha vida, independente do livro, independente do capítulo, eu pego ela para minha vida, ou seja, eu seguro ela com, que nem diz o popular, com unhas e dentes, Uhum. né? Eu seguro ela para minha vida. Então essa palavra, ela vai gerando em mim fé, ou seja, convicção, certeza do que eu não vejo, mas a convicção que vai acontecer. Para os irmãos terem uma noção, né? Um conhecido meu chegou a mim e disse: irmão Rogério, a minha esposa, ela está com um tumor no cérebro. E ele chegou desesperado, né, próximo de mim. E eu falei: irmão, se você tiver fé aqui nessa tarde, era tarde, né? Se você tiver fé, Aleluia. não em mim, mas na palavra de Deus, o irmão vai chegar em casa e o tumor vai desaparecer. E quando o irmão chegar em casa, o irmão vai presenciar um milagre. Aleluia. Oh, glória. E nós oramos, irmãos, meditamos na palavra ali com ele, oramos por ele, pela esposa dele. Quando ele chegou em casa, irmão, ele se apavorou. Deus operou um milagre. Oh, Se glória. apavorou. Né? Irmão Rogério, o tumor sumiu da cabeça da minha esposa. O homem não sabia onde, de tanta alegria que estava. Porque ele injetou, através da palavra, irmãos, aquela palavra pregada para ele ali, gerou essa fé. Isso. Quando ele chegou em casa, a esposa dele já estava bem, já estava fazendo as coisas dentro de casa. E ele se apavorou, porque ela estava abatida, estava com aquela enfermidade. Meu Deus, é. Então, olha o que é, meus irmãos, a fé, ou seja, a constância em Deus, né, que faz acontecer na nossa vida. Então, se você ainda não teve ou não tem fé para alcançar um milagre de Deus, né, o apóstolo Paulo aqui ele nos dá essa orientação, que a fé, ela só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então não adianta eu pegar um outro livro, né, contando historinhas, achando que aquilo vai mudar a minha situação, e não vai. Né? É verdade. Então a Bíblia Sagrada ela nos dá essa certeza, meus irmãos, aqui nessa noite. Que essa fé, firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção, a certeza do que eu e você espera, vai acontecer. Vai acontecer na minha e na sua vida.
basta nós, irmão Roseli, evangelista Henrique, ouvir a palavra e guardar ela no nosso coração. Amém. É verdade. E quando nós guardamos ela, a nossa vida muda. Coisas que você fazia antes de meditar na palavra, antes de guardar a palavra, você já começa a não fazer mais. Interessante. Por que usando esse exemplo que o irmão falou, irmã Roseli, que muitas pessoas hoje, elas não recebem o milagre de Deus, muitas vezes, por causa de uma palavra, a dúvida, né? A dúvida muitas vezes impede de a pessoa colocar a fé em ação. Perfeito. Me corrija se eu... Perfeito. A dúvida é a grande barreira, porque a Bíblia diz ali, nós lemos que a dúvida é semelhante, né, ao mar lá, né? É o que a Bíblia diz, impelida, agitada pelo vento. E a Bíblia diz que essa pessoa não alcança coisa alguma, né? E ela acaba sendo inconstante nos seus caminhos. Então, por quê? Por isso que a Bíblia diz, com fé, em nada duvidando. Por que que hoje muitas pessoas, muitos jovens, adolescentes, enfim, estão estudando, né? É a dúvida. Falta, irmã Roseli, muitas vezes aquele foco, aquele objetivo. Não, eu tenho que ter fé. Para quê? Para vencer. Para vencer. Tal objetivo. Seja ele profissional, seja ele na escola, seja ele, enfim, cada um tem o seu objetivo particular, né? Pelo menos nós notamos aqui na palavra de Deus e aprendemos isso. Porque a Bíblia diz que aquele que persevera até o fim, né? Que bem-aventurado é o homem que persevera. Que é aquela pessoa que é perseverante. Persevera o que, irmã Roseli? A aprovação. Porque nós vamos ser provados, todos nós. Eu, a irmã, o irmão Rogério. Mas nós temos que ter um objetivo. Qual o objetivo? A nossa salvação. Sim, a tribulação ela vem, né, para provar a nossa fé. Se a nossa fé mesmo está mesmo em Cristo, né? amém. A função da tribulação é para produzir em nós, né? Produzir fé na realidade, né? Perfeito. Porque através no momento aquela pessoa que está sem fé, por exemplo, para alcançar, né, a cura, né, é difícil alcançar a cura, Perfeito. né? Porque mesmo Tiago fala aqui, ó, peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante às ondas do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tipo, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, quem é esse homem? Aquele homem que está com dúvida, que está com incredulidade. Sim. Sem fé é impossível agradar a Deus, Perfeito. né? Então, E o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, aqui na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo número 58, né? Ele incentiva a igreja de Corinto e a nós nos dias de hoje, né? Para nós sermos firmes, sermos inabaláveis, né? E sempre abundantes, né? Na obra do Senhor, e tendo a certeza, né, que o trabalho, né, o esforço, a dedicação na obra do Senhor, ela não é em vão. Então, o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele está, através do Espírito Santo, nos consolando. Porque muitas das vezes a pessoa faz a obra de Deus, a pessoa até se dedica, mas ela não tem noção do que é aquele trabalho para Deus. Né? Ela não tem noção
do que no mundo espiritual, O que representa, né? perfeito, está acontecendo quando ela colocou a mão ali no arado, quando ela se esforçou, quando ela batalhou, né? Muitas vezes a pessoa não tem essa noção, né? Então, quando nós aqui, meus irmãos, tomamos esse exemplo maravilhoso aqui que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus para ensinar a igreja de Corinto, né? É nos conscientizando que não é em vão, irmã, não é em vão, irmão, o seu trabalho na obra de Deus. Talvez você possa se questionar, não, eu não tenho um cargo na igreja, né? Um cargo de relevância, né? Mas a Bíblia está dizendo aqui, irmã Roseli, né, que quando nós, né, somos firmes, inabaláveis no Senhor e somos abundantes na sua obra, o que é que vai acontecer, né? Como o apóstolo Luiz aqui nos fala, esse trabalho, essa dedicação, ela não foi à toa. Ela não foi à toa como, né, muitos daqui um pouco pensam. Eu estou fazendo a obra que ninguém está me vendo, né? Eu estou fazendo aqui, né, daqui a pouco ganhando almas, fazendo visita, né, evangelizando, ninguém está me vendo, né? Mas há um Deus que me vê, que te vê, e está nessa noite aqui, falando com você aqui, e dizendo, né, que esse trabalho, que esse tempo que você tirou para fazer a obra de Deus, ele não é à toa, né? Ele não é frustrado. Tem um objetivo, né? Tem um objetivo. Aquela palavra que você pregou, aquele aconselhamento, hoje pode não estar fazendo resultado agora, rápido, mas lá na frente, né? Lá na frente você vai ver o resultado, né? Eu me alegrei tão grande quando eu fui visitar minha mãe, né? E tinha um primo meu lá que ele não servia a Deus. E lá eu preguei para ele, ensinei ali um pouco a palavra. E logo que eu saí de lá, eu fiquei sabendo, né, que ele se reconciliou, né? E está firme na igreja. Glória a Deus. Né? Então, olha o que foi que aconteceu. Através da pregação da palavra, não aconteceu nada naquele momento. Mas o que? Uns 6 meses depois que eu estive lá, ele está na igreja hoje. Aleluia. Então, meus irmãos, é essa recompensa que Deus está nos mostrando aqui nessa noite. E dizendo, se você for constante, né, se você for firme, né, se você for abundante na obra de Deus, tenha certeza nessa noite aqui que não é em vão. Aleluia. O teu trabalho, a tua dedicação na obra de Deus. Amém. Os irmãos concordam? Amém. Né? Então, meus irmãos, não se desanime. Não se desanime aqui nessa noite. Né? Muitas das vezes a pessoa começa a fazer a obra de Deus, irmã Roseli. Ela tem até aquela firmeza em Deus, tem até aquela disposição. Mas daí começa a vir os embates. Sim, as tribulações. Né? As tribulações. As tribulações. Verdade, as Sim. lutas. Né? E daí o que acontece? Começa a bater um desânimo. A fé começa a ser abalada. Sim, é que nem em 2 Coríntios 4:8, né? Eu peguei esse versículo, 2 Coríntios 4, versículo 8, Paulo dizendo sobre que nós podemos estar abatidos, né? Porém, não destruídos. Ou seja, nessa caminhada, nós vamos sofrer as tribulações, Perfeito. vamos né, sofrer as perseguições, mas nós não estamos destruídos, Derrotados, né? derrotados. A Bíblia diz, porém não desanimados. É, Somos atribulados, porém não desanimados, angustiados, né? Versículo de número 8, que a irmã leu, né? então, é normal nessa caminhada, né?
nessa caminhada vir as tribulações. Perfeito. Mas nós não podemos perder a fé, temos que ter bom ânimo. E né? O versículo aqui ele termina em não desanimar. E não podemos Né? desanimar. Porque a pessoa desanimada, meus irmãos, ela não tem uma perspectiva de vitória. Né? A pessoa desanimada, ela não tem força para agir. Né? A pessoa desanimada, ela não tem aquela dedicação de fazer as coisas de Deus. Né? Porque o desânimo tomou conta dela. O que acontece, o desânimo às vezes é as setas do inimigo, né? Também. São as setas do inimigo tentando nos alcançar. Por isso que nós temos que estar com o escudo da fé. Perfeito. Para apagar todos os Os dardos dardos inflamados do maligno. Efésios né? capítulo 6, né? 6. Nós temos que Versículo estar. 10 a seguir. Nós Vamos temos que ler. estar com as armaduras, né? Vamos ler aqui, irmã Roseli, Efésios 6,16, que diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque no fundo nós estamos numa guerra. Sim. E a nossa guerra, ela é espiritual, né? Perfeito. Não é contra o irmão, contra a irmã, mas é sim contra os principados e potestades. Perfeito. Então nós temos, né, nessa guerra, nós temos que ter armas, Armas né? Espirituais, Perfeito. né? E uma dessas armas é ter fé, Perfeito. né? Com fé nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, Amém. né? E não, por exemplo, vem o dardo do desânimo, né? Nós estamos protegidos com o escudo da fé, A fé vai apagar. vai apagar, Né? não vai nos alcançar esse Perfeito. dardo, né? Então, meus amados irmãos, procurem, né? Sabemos que não é fácil, mediante a luta, mediante as adversidades. Se esforcem para não se desanimar, né? Para não se abater na fé, né? Para que não venha acontecer de voltar atrás, né? De voltar ao velho homem, de voltar à velha mulher. Né? Então, por isso, a necessidade de nós, né, como texto, como tema dessa noite, né, para nós nos mantermos firmes, constantes na presença do Senhor, para que não venhamos retroceder, né, não venhamos resvalar, né, na fé. Então, peguemos nessa noite esse conselho do apóstolo Paulo, conselho usado pelo Espírito Santo de Deus, nos mostrando, nos conscientizando, né, que estamos em uma guerra, estamos em uma batalha, né, e essa batalha, ela, como a irmã Roseli falou, ela só é vencida, ela só vai ter um resultado favorável para nós quando nós utilizarmos, né, armas espirituais, né, armas de Deus, para barrar com todo ataque, com toda afronta do inimigo que se levanta contra nós, né? Então, meu irmão, minha irmã, erga a tua cabeça aqui nessa noite, erga a tua cabeça, Glória a foque Deus. no céu, né? Que no apóstolo Paulo, eu sou maravilhado com a epístola do apóstolo Paulo, né? Epístola de Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo nos orienta através do Espírito Santo, dizendo: pensai nas coisas que são lá do alto, Aleluia. né? Glória E a não nas que são dessa terra. Glória. Então foque, meu irmão, minha irmã, foque no céu, foque nas coisas de Deus, que Ele tem grandes coisas, no Roseli, a realizar nas nossas vidas, Amém. né? E Verdade. quando nós focamos, né, nossos olhos não vai para um lado nem vai para o outro, né? E Ele vai, está firme, né, no alvo, né, direcionado no alvo, que é Jesus, né? Que né? é Jesus Cristo, Que é né? Então, se alguém te desanimou, se alguém falou algo que te abateu, que te enfraqueceu na fé, em nome de Jesus aqui nesta noite, né? Em nome de Jesus aqui nessa noite, através da palavra de Deus,
essa palavra que nós estamos ministrando aqui, através do ouvir essa palavra que você está ouvindo aqui. Essa palavra, Roseli, eu creio fortemente que ela já está gerando fé em quem está ouvindo a palavra. Amém. Aleluia. Ela já está gerando fé, ela já está mudando a tua situação, ela já está mudando o teu quadro. Essa palavra já está entrando em teu coração, Glória a Deus. né? Conscientizando, né? Consolando você aqui nessa noite a não desistir, a não retroceder, a não voltar atrás, porque é isso que o inimigo de nossas almas ele quer, que venhamos retroceder e voltarmos a ser aquela velha pessoa que anteriormente nós éramos. É isso que ele quer. Mas nessa noite, através da palavra, em nome de Jesus, ele não vai conseguir na sua vida. Ele não vai conseguir te derrotar. Ele não vai conseguir te desanimar pelo poder da fé que tem na palavra de Deus. Então, seja firme. Seja constante no Senhor, né? Seja constante nele, em oração, né? Na sua casa, que é muito importante a nossa casa ela ser, né, a nossa primeira igreja, né? Dentro de nossas casas, Verdade. né? Dentro de nossas casas, meus irmãos, ser a primeira igreja, né? Na sua casa que tem que habitar o Espírito Santo, na sua casa que tem que ter a graça de Deus, Verdade. para quando você chegar na igreja, para quando você chegar na casa de Deus, na sua congregação, você poder levar o Espírito Santo de Deus para quem está precisando, você poder levar a palavra de Deus para quem está enfraquecido, evangelista Henrique, né? Quando você chegar na igreja, você vai ter uma palavra de Deus, porque dentro da sua casa, dentro do seu lar, você foi fortalecido por Deus. Dentro do seu lar, você foi preenchido por Deus. Dentro do seu lar, a presença Glória a de Deus. Deus se manteve na sua vida. Então, que Deus, nessa noite, meus irmãos, te renove, fortaleça suas forças, fortaleça o seu ânimo, como o apóstolo Paulo aqui nos orienta, em não nos desanimarmos. Em não nos desanimarmos. Como eu falei anteriormente, 90% das pessoas que eu converso, elas falam: irmão Rogério, saí da igreja porque me desanimei. Saí da igreja porque falaram isso de mim. Saí da igreja porque me olharam atravessado. Saí da igreja porque pregaram alguma coisa que eu fiz no passado. Ou seja, se desanimaram, né? Se abateram. E é tão sério, meus irmãos, essa questão, né? É tão sério porque quando nós, né, que nem a irmã Roseli falou ali na palavra de Deus, quando nós não temos essa armadura de Deus na nossa vida, né, eu estava meditando nessa maravilhosa palavra, o cristão ele fica desprotegido. Verdade. A pessoa fala uma palavra, irmão Roseli, e aquela palavra ela entra assim, ó, 100 por hora no coração daquela pessoa. Ela entra numa velocidade tão terrível, e aquela palavra, aquela seta, aquele dardo, ele começa a crescer na vida daquela pessoa. Então eu estava vendo por que o apóstolo Paulo ele diz, né, sobre os dardos inflamados do maligno. É verdade. Por que inflamado? Né? Por que inflamado? Porque quando ele entra no seu coração, quando ele entra na sua mente, ele começa a crescer. Por isso que é inflamado. Ele começa a crescer de uma forma tão terrível que domina aquela pessoa. E quando ele domina aquela pessoa, irmãos, ela faz o propósito daquele dardo. A pessoa muitas das vezes está bem, daqui a pouco escuta algo e aquele algo cresce naquela vida daquela pessoa. Ela foi atingida
E por ela estar desprotegida dessa arma espiritual chamada armadura de Deus, por ela estar sem esse revestimento, o que é que acontece na vida dela? Aquele dardo cresce, cresce, cresce. E quando ele cresce, ele toma uma proporção tão grande na vida do cristão, que agora aquela pessoa que ouviu aquelas palavras, foi atingida, ela começa a fazer o propósito de qual foi aquele dardo. Então, meu irmão, revista-se nessa noite da armadura de Deus, para que você venha se manter constante, firme no Senhor, firme na sua presença, né? Muitas vezes o desânimo vai ali, bate na porta, mas você, pelo poder da fé, pelo poder da palavra, né? Pelo poder da armadura de Deus, irmã Roseli, aquele desânimo ele é apagado, aquela seta ela é apagada pelo poder da fé aqui nessa noite. Evangelista Henrique. Então aprendemos aqui, né, essas poucas horas que estivemos juntos, de como, né, irmã Roseli, se manter então constante, né, na obra do Senhor, né? Então aprendemos que nós temos que trabalhar, primeira coisa, pedir a Deus, pedir a sabedoria de Deus, né? Trabalharmos a fé dentro das nossas vidas, termos fé, termos convicção, e o importante, cremos, né, irmão? Cremos, não adianta nós termos fé e duvidar, nós temos que crer que Deus vai fazer. E uma das grandes coisas que nós devemos ter na nossa vida é perseverar. Aí onde muitas pessoas não conseguem é perseverar. Como nós lemos ali, né? É semelhante à onda do mar impelida e agitada pelos ventos. Vem qualquer luta, vem qualquer dificuldade, a pessoa deixa de Jesus. Qualquer vento afasta a pessoa de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, moço, permaneça firme no teu propósito, no teu objetivo. Tenha um alvo, tenha um foco e vá em busca desse objetivo, desse foco, servindo a Deus, colocando em prática, não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém? Então nós queremos neste momento orar, né? Orar pelos irmãos, todos os nossos irmãos que estão na escuta dessa programação, que entraram aí pelo chat. Eu não tenho aqui, irmã Valquíria, o acesso, né, do chat, não sei se entrou bastante pessoas e, enfim, a irmã tem mais o domínio dessa tecnologia aí. Mas tem alguns irmãos aqui que entraram em contato conosco, está o irmão Jorge Wolff, na escuta dessa programação, Deus abençoe. Também irmão Claudemiro, lá de São Paulo, Deus abençoe, irmão Claudemiro, está participando, né? Vamos ver aqui, irmão Rogério, as pessoas têm diversas, vamos ver se a gente consegue rapidamente aqui. Temos a irmã Line da Silva Vieira, vamos orar por ela, né? Benção a programação. Samuel Brum, glória a Deus. Palhoça, Patrícia, a área Palhoça. Também Elias, Darlan, irmão Claudemiro, fé e foco, muito importante. Deus abençoe, irmão Claudemiro. Também temos aqui a irmã Fabiane, da área Pioneira. Uma Dalva de Alvorada, peço oração por Caleb, Miriam, Marta. Vamos estar orando. E desviados, Raimundo aqui. Então vamos orar para Deus fazer uma obra aí nessas pessoas que estão desviadas também. Marcos Rosa, né, área Jardim, Leopoldina, Deus abençoe. Também paz do Senhor, área Santiago, né, irmã Esther, Deus abençoe. Também temos aqui Samara Graciele Castanho, lá de Lajeado, Deus abençoe a nossa irmã.
Também a irmã Samara Zanini, a nossa jovem, ela não pôde estar aqui conosco, né? Deus abençoe, está na escuta da nossa programação. Também, e o irmão Nicolas, ali da Vila Gaúcha, da sede Área Gaúcha, também está na escuta aqui da nossa programação. Deus abençoe, irmão Nicolas, uma benção, um companheiro aí. Então são esses irmãos que estavam aí no nosso chat e nós vamos orar. Amém. Vamos orar agora, irmã Roseli, irmão Rogério, diácono Rogério vai estar dirigindo a Deus essa oração, orando por todos os nossos irmãos que participaram, que ouviram, né, que estão aqui solicitando o seu pedido de oração. Nós queremos pedir agora que feche os seus olhos agora, neste momento, né, e vamos estar clamando, irmão Rogério, colocando essas pessoas aqui em oração, desviadas, né, a irmã Dalva está pedindo oração, né, vamos estar orando a Deus. Uma Kátia também, lá de Cascavel do Paraná. Deus abençoe, irmã Kátia, né? Os irmãos de longe aí participando. E vamos clamar a Deus para que o Senhor venha fazer o milagre em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso glorioso Pai, aqui nesta noite, colocamos, ó Deus, em Tua presença a vida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã que entraram, Senhor Deus, aqui no chat, pedindo oração. Ó Deus, crendo no Teu milagre, crendo, Senhor, que o Senhor vai entrar com providência, crendo, Senhor, no milagre. Em nome de Jesus, Senhor, opera na vida da Dalva. Vai operando, Senhor, aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que Teu Espírito glorioso, ó Deus, venha tocar, Senhor, na vida dela. Venha tocar, Senhor, através do Teu poder, através, Senhor, da Tua mão forte aqui nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus. Toca na Dalva, Senhor, aqui nesta noite. Guarda ela, Senhor, em nome de Jesus. Guarda ela, Senhor, através do Teu poder, através da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Que ela venha, Senhor, realmente voltar para a Tua presença, voltar para a Tua casa. Em nome de Jesus, ó Deus, opera com o Teu poder, Senhor, na vida dela e de todos os propósitos, ó Deus, de cada irmão, de cada irmã aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, né? Programa da Superintendência da Juventude. Deus abençoe aos nossos irmãos. Logo mais aí, então, Rede Mundial de Oração, né? Rede Mundial, não desliga aí, fica orando, buscando a Deus e vai ser uma bênção de Deus. Paz do Senhor a todos e Deus abençoe e até uma próxima programação. Amém. Glória a Deus.